Boa noite a todos, sejamos bem-vindos na Casa do Evangelho. Vamos iniciar o trabalho de difusão doutrinária dessa noite, reunindo os nossos pensamentos em um ato de gratidão, de reverência, de respeito à espiritualidade maior, à misericórdia de Deus, que nos permite estar nesse ambiente tão puro, tão elevado, que na verdade atua sobre nós como um plano de luz, que a gente possa, então, pela ligação do pensamento, estarmos presentes neste ambiente, prestando atenção no que vai ser dito, procurando refletir sobre todas as informações que vamos ter, porque dessa forma nós vamos receber aquilo que aqui nós vamos buscar. Os nossos pensamentos possam envolver também os nossos entes queridos, aqueles que estão nos nossos lares, e como nós possam, por acréscimo de misericórdia, receber o amparo, a assistência, tudo aquilo que nós estamos recebendo. Então, pedindo licença à espiritualidade amiga, que todos os trabalhos que estão se desenvolvendo nesta casa, que vão se desenvolver ainda na noite de hoje, tanto aqui no plano físico como no plano espiritual, sejam feitos em nome de Deus e em nome de Jesus e da caridade cristã. Que assim seja. Graças a Deus. Estamos iniciando o mês de outubro e amanhã, dia 13 de outubro, se celebra o aniversário de nascimento de Allan Kardec. Então a palestra de hoje é de sábado, vai ser sobre esse tema. Allan Kardec, o educador do Cristo. E por que a gente procura sempre lembrar da importância de Allan Kardec? Porque na verdade ele é um missionário, né? Porque ele continua vivendo, desenvolvendo atividades no plano espiritual, inspirando tantas outras pessoas, mas ele cumpriu um trabalho muito importante, educador do Cristo, porque na verdade a sua formação, como nós vamos tentar mostrar rapidamente na sua biografia, é de educador. Alguém que trabalhou, ele viveu 69 anos nessa encarnação, a qual conhecemos como Allan Kardec, só não tem batismo na política, que é organizada em véu. Mas nesses 69 anos, até os 55 anos, ele se dedicou fundamentalmente à educação, trabalhando, dando aula, desenvolvendo cursos, ajudando, inclusive, dando aulas gratuitas para aqueles que não podiam pagar, traduzindo obras para o francês, que era a sua língua, ele nasceu na França, mas traduziu também para o alemão e para outros idiomas. Como um pensador, um filósofo, uma pessoa que usava a razão, mas era positivo, né? Positivo é diferente daquele que é entusiasmado, mas que na verdade tem um impulso, depois muitas vezes ou não segue adiante, ou não usa a razão para esse seu desenvolvimento, esse seu progresso. Então, educador do Cristo, que até os 55 anos ele não tinha nenhum tipo de envolvimento com qualquer ideia que depois veio surgir do Espiritismo. E dos 55 anos aos 69, nós estamos falando de praticamente 15 anos, ele desenvolveu todo esse grandioso trabalho que é a purificação da luz missionária. E nós podemos encontrar com essa tarefa foi planejada no plano espiritual uma outra obra que é o livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é uma obra mediúnica que foi editada pelo benfeitor Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Esta é uma obra muito importante e interessante de se ler, principalmente por aqueles de nós que gostamos de história. Nós vamos ter uma oportunidade de conhecer a história, né, ou rever a história sob o ponto de vista espiritual. Nós vamos ver que toda a história da humanidade, desde as raças primitivas, desde o início do homem na Terra, e
de todo o progresso que a humanidade conseguiu desenvolver, teve um planejamento e uma organização espiritual. Então, nesse livro, A Caminho da Luz, Emmanuel vai falar sobre Kardec. Tem dois pequenos capítulos que ele fala sobre Kardec. E aí, ele vai explicar qual é o contexto, o que é o contexto, é o momento político, social e econômico que a humanidade vivia, no momento que Kardec vai reencarnar em política, na organizada Revel, na França, no ano de 1804, nasceu de 13 de outubro de 1804, nasceu na França, na cidade de Lyon. Então, Emmanuel diz assim, para explicar um pouco, para nos situar nesse contexto. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo Consolador, lembrando-se lá do Evangelho, quando Jesus preparava para, visualizando tudo que ia acontecer, né? O martírio, a crucificação, o seu último encontro coletivo com os apóstolos, aquela última ceia famosa, que a gente já viu até ilustrações. Ele diz, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai que mandará o Consolador prometido, que vai explicar aquilo que agora não adianta explicar, porque a humanidade não vai entender, e vai restituir a pureza dos ensinamentos que eu estou transmitindo, mas que vão ser deturpados por N razões. Então, aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo um Consolador, de acordo com as suas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Todos os países, todos os continentes têm no plano espiritual espíritos de grande desenvolvimento espiritual, de grande evolução, que vão zelar, que vão trabalhar para que esses países, esses continentes, os espíritos que estão reencarnados ou que vão reencarnar nesses países possam cumprir a sua missão. No caso do Brasil, nós sabemos por outras obras, principalmente o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditada por Humberto Campos, psicografado pelo Chico, que esse líder, vamos dizer assim, esse governador do Brasil, é o espírito de Ismael, o anjo guarda. Então, esses espíritos desencarnados que se preocupam com esses tutelares dos povos terrestres, entendendo o contexto que é um contexto onde a humanidade estava muito distante das questões espirituais, estava ainda muito distante também do desenvolvimento científico, das artes, da cultura, dos ambientes, dos conceitos políticos mais democráticos, mais abertos, mais igualitários. A humanidade vivia um período difícil. A França, neste momento, tinha Napoleão Bonaparte como seu líder, um general, que veio com a missão de cumprir um papel muito importante, que a França, naquele momento, não se desorganizasse politicamente e pudesse realizar aquilo que ela deveria fazer. Napoleão, neste momento que Kardec vai reencarnar, ele era coroado imperador da França pelo Papa Pio VII, que era aquele momento que a Igreja Católica se confundia, se nós podemos dizer assim, se juntava com as questões políticas. Então, esse é o momento que Kardec vai reencarnar. Então, o que ele diz aqui, assembleias numerosas se reúnem, confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. E aí agora a referência a Kardec. Um dos seus mais lúcidos, que tem a lucidez, o raciocínio, a capacidade de análise, que é positivo a partir da razão, mas que não abandona o sentimento. Um dos seus mais lúcidos discípulos, do Cristo, desce ao planeta compenetrado da sua missão consoladora. Então aqui já está colocado que Kardec
que a sua missão é planejar e organizar. Mais adiante, ele vai falar, Allan Kardec e seus colaboradores, do século XIX, né? Kardec nasceu em 1804, desenrolavam uma torrente de claridades na face do mundo. O que ele está colocando? Se nós olharmos a história deste período do século XIX, a ciência se desenvolveu muito, as artes se desenvolveram muito, as questões como sendo políticas, né, sociais, de maior democracia, de melhor condição de participação das criaturas, de respeito à igualdade, solidariedade, fraternidade, que é o lema, né, da Revolução Francesa, que obviamente descambou para situações de violência, mas que teve um papel importante neste contexto de arejar, né, de trazer luz para a humanidade naquele momento. Então, Kardec vem, o Espiritismo vem nesse contexto, por quê? Porque muito daquilo que os Espíritos revelaram a Kardec, através da doutrina espírita, só foi possível ser entendido, mesmo que de forma precária, nós podemos até dizer assim, porque já havia o desenvolvimento da ciência e se pensarmos a própria questão da imprensa, da gráfica, né? Porque a doutrina espírita se propagou fundamentalmente pelos livros e pela revista espírita, que foi editada regularmente, continuamente, durante 12 anos. Então essas ideias novas, todas as ideias que surgiram, elas só se propagariam se houvesse essa condição da grade de um processo gráfico mais eficiente que permitisse, então, imprimir livros, imprimir revistas, o que fosse gráfico, e a partir daí se levar à divulgação das ideias. Mais à frente, Emmanuel vai falar a tarefa do missionário. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença. O que Emmanuel quer dizer aqui? Naquele momento, se havia esse desenvolvimento intelectual, e havia, né, como a gente comprova pela história naquele período, havia também o materialismo como ideia dominante das criaturas. Tanto a Igreja Católica, que era a religião tradicional, ou dominante, vamos dizer assim, naquele momento, como a ciência, não foram capazes de responder às principais indagações do ser humano. Quem somos, da onde viemos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, por não conseguir responder essas questões, acabou conduzindo, estimulando muitas criaturas à concepção e à realidade materialista. Então, é por isso que ele diz que a tarefa da Allan Kardec era reorganizar o edifício, crença, né? O edifício coronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas, entendendo aqui a nossa ligação com Deus. E ele vai concluir falando sobre Allan Kardec e a sua tarefa, nesse contexto em que ele veio ao mundo. O planeta, com suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandes transformações, que requeriam, que exigiam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras, renovadoras, redentoras, e o espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao Evangelho suave do cristianismo. Então, falando sobre posicionando sobre esse contexto, que nós entendemos que é importante a gente entender qual era o mundo que Kardec veio, né, e as necessidades que tinha. Rapidamente, traços biográficos que estão disponíveis, inclusive nessa aula que a gente vai falar daqui a pouquinho, bem importante, mas isso também é disponível na internet, então a gente não vai destinar muito tempo. O que a gente gostaria de frisar assim, que Kardec foi fundamentalmente um educador. Até os 55 anos, a sua dedicação foi educar os
encarnados, que ele assim nos conhecia. E a partir do seu contato com os fenômenos das mesas girantes, depois aprofundando e entendendo a realidade do espírito e todas as consequências morais e filosóficas que isso traria para a humanidade, trouxe para a humanidade, ele acaba sendo educador também dos desencarnados, na medida que ele vem trazer a imortalidade da alma, a existência de Deus, a lei de causa e efeito, o mecanismo da reencarnação, a mediunidade como um mecanismo, como faculdade do espírito, e não como algo sobrenatural, algo característico de alguma coisa que não se pudesse entender. Então, um educador nos dois lados da vida. Foi um homem de grande projeção. Isso é muito importante a gente frisar. Por quê? Porque nós vamos entender a grandiosidade desse espírito na medida em que, imaginemos alguém nos dias de hoje, cada um de nós aqui pensa agora, quem é uma referência para nós na arte, na ciência, na cultura, no ramo de conhecimento que a gente imaginar. Imaginemos que essa criatura deixa tudo isso de lado, né? Tem as ilusões, aí tem o poder, aí tem o prestígio, aí tem a fama, aí tem o orgulho, aí tem a vaidade, uma série de outras coisas. Deixa tudo isso de lado para se dedicar a algo completamente novo, que nem ele mesmo entendia o que era, mas começa a perceber pela sua capacidade de análise, de raciocínio, de entender, vendo um efeito inteligente, que aquele efeito inteligente tinha que ter uma causa inteligente, mas não ficando só nesse mecanismo de causa e de efeito, aprofundando e entendendo toda a grandiosidade do trabalho que tinha sido colocado para ele. Então, ele era membro de sociedades literárias, científicas, recebeu inúmeros títulos, era uma pessoa sempre requisitada nos assuntos de cultura, nos assuntos de ciência, porque ele era visto como uma pessoa sensata, com grande conhecimento, com grande equilíbrio, então era alguém realmente de renome. Como é que ele chega, como é que ele tem contato com os fenômenos, que hoje falamos espíritas, né, que não entram com as mesas girantes. Naquela época, na França, a partir do ano de 1850, Kardec começa a ter contato com os fenômenos em 1855, mas nesse período existia aquela situação das mesas girantes que começou muito mais com uma distração, com uma diversão, as pessoas se reuniam nos clubes, nas casas noturnas, ou que fosse semelhante disso, e sentavam-se ao redor de uma mesa e passavam a fazer perguntas, né? Obviamente no código, que era o movimento da mesa, da batida, enfim, e havia respostas inteligentes no sentido de que respondiam aquilo que estava sendo perguntado. Kardec demorou muito para se interessar por isso, como conta a biografia, porque ele via naquilo, ele não via naquilo racionalidade, ele via naquilo muito mais um espetáculo, uma futilidade, algo que não iria lhe acrescentar. Só que esta foi a porta de entrada para que ele pudesse descortinar um universo muito maior que existia. Então, depois de muito ele evitar participar disso, ver e tal, mas como ele recebeu muitos convites, principalmente de pessoas que ele entendia ser pessoas sensatas, pessoas corretas, pessoas como ele, de saber, de entendimento, ele acabou cedendo e acabou participando de algumas reuniões. À medida que ele foi participando dessas reuniões, ele percebeu que sim, havia algo inteligente naquilo, né? E aí ele, obviamente, por ter bom senso, por ter lucidez e por ter raciocínio, ele pensou, puxa, uma mesa não pode responder inteligentemente perguntas que são me foram dadas. Provavelmente essa mesa era um instrumento, um mecanismo usado por alguma inteligência que ele não sabia qual era, mas ele estava vendo o efeito prático, o efeito objetivo. Então, a partir daí, ele começa a aprofundar-se nisso. E à medida que ele vai avançando neste processo, isso ele conta, inclusive em obras póstumas,
ele não tinha nenhum interesse em publicar nada, em desenvolver nada que ele acabou desenvolvendo, né? O livro dos Espíritos é uma das obras da codificação. Mas à medida que ele foi aprofundando-se nesse processo, principalmente pela manifestação dos espíritos desencarnados, dando respostas equilibradas, respostas lúcidas, e ele começando a perceber que ali existia algo muito maior do que a maioria das pessoas poderia perceber, porque as pessoas se preocupavam com as questões fúteis. Ele, inclusive, diz interessantemente que as primeiras reuniões que ele participou disso, as perguntas que eram feitas eram perguntas vulgares e perguntas sem maior nexo, não nexo, mas sem maior importância. Por exemplo, uma pessoa perguntava com quem é que ela iria casar, outra pessoa perguntava qual eram os números que iriam cair para ela receber o dinheiro. Então, coisas muito vulgares, né, e fúteis, que eram respondidas por quem? Por espíritos dessa mesma qualidade. À medida que as perguntas eram feitas mais aprofundadas e sobre temas mais importantes, os espíritos que começavam a responder essas perguntas já não eram aqueles que respondiam as perguntas vulgares, porque eles não tinham conhecimento. E naturalmente foi sendo feita uma seleção dos espíritos que iam permanecer neste processo. Até que ele, em uma das reuniões, e isso ele fala nas obras próximas, nessa obra aqui, Allan Kardec, Zeus, no limite, Francisco Thyssen, que é uma biografia completa, um livro muito bom de ler, importante, com muita informação, e que nos abre bem esse panorama que estamos tentando transmitir. Zéfiro é um dos espíritos que participa desde as primeiras reuniões que Kardec participou, mas só vai se apresentar mais para frente numa dessas reuniões mediúnicas. E Zéfiro diz a ele que é um protetor, foi um pai dele numa encarnação anterior, onde ele foi um sacerdote druida, e que o nome dele era Allan Kardec. E externa a ele com clareza a missão que ele tinha, mas o importante é que nunca foi uma imposição. Os espíritos disseram a ele: olha, esse é o projeto, essa é a necessidade, esse é o trabalho, e tu és o escolhido, mas a decisão de aceitar não é tua. Não há uma imposição aqui. No caso tu fracasses nessa missão, outro virá para dar continuidade. Por quê? Porque os desígnios de Deus, isso foi dito pelos Espíritos, dessa forma, os desígnios de Deus não se assentam numa única cabeça. Então, a partir daí, Hipólito Leon Denis Arivel, que era então ainda esse grande educador, todo esse cabedal que nós falamos até agora, ele anonimamente assume o pseudônimo Allan Kardec para trabalhar neste processo. E também nessa biografia, um detalhe muito importante que às vezes não é claro a nós, já havia um trabalho de perguntas e respostas que vinha sendo feito por alguns desses participantes desse grupo que convidaram muitas vezes a Kardec a participar. Eles tinham um número grande de cadernos com perguntas e respostas que eles, na verdade, não sabiam o que fazer. E a partir deste encaminhamento de Kardec, participando do grupo, eles entregam a Kardec esse material. E Kardec vai ler com bastante atenção, e aí cada vez mais ele percebe a grandiosidade do trabalho. E aqui nós separamos dois comentários do próprio Kardec que estão nas obras póstumas, na segunda parte dessa edição que a gente pesquisou, na página 269. Kardec diz o seguinte: olha o bom senso, olha o equilíbrio, olha a sensatez desse espírito. Conduzir, ou seja, ele, pois, com os espíritos, tratei os espíritos como teria feito com os homens. Para mim, eles foram do menor ao maior, ou seja, em evolução, em sabedoria, em qualidade. Eles foram do maior ao menor, meios de me informar e não reveladores predestinados. Olha o equilíbrio, a
crítica, né, que a gente sempre deve ter, que a gente sempre já estuda o Espiritismo, todos nós aqui, somos sempre orientados. A gente não deve crer nos Espíritos desavisadamente. A gente tem que analisar o que os Espíritos estão nos dizendo e ver dentro daquilo que nós já conhecemos, principalmente dentro dos princípios da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, se essas informações estão alinhadas. Então foram meios de me informar e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi os estudos e neles sempre progredi. E olha o que ele vai dizer agora: observar, comparar e julgar. Esta é a regra que segui constantemente. Da comparação e da junção de todas as respostas ordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, dada a publicidade de 18 de abril de 1851. Isso está em Obras Póstumas, na segunda parte, na página 270. Então nós vemos, quando Kardec apresenta na Gênese a universalidade do ensino dos Espíritos, ele está falando exatamente sobre isso. O que é isso? Vinha um Espírito que falava determinada coisa sobre determinado assunto, ele não acatava aquilo imediatamente, porque ele queria ver se aquilo era repetido e corroborado, reforçado por outros espíritos em outros pontos. Olha aqueles cadernos que a gente falou aqui e outras mensagens que a gente sabe que surgiram nesse processo da revelação, do Espírito em várias partes do mundo. Então, esse é o controle universal do ensino dos Espíritos. E este controle nós também temos que ter na nossa conduta com os Espíritos. E os Espíritos superiores, os Espíritos que querem que nós evoluamos, querem nos ajudar a evoluir, porque esse processo é responsabilidade nossa, eles agem desta forma. Eles não nos obrigam, eles não nos impõem, eles deixam que nós reflitamos, analisemos e, entendendo que faz sentido, apliquemos ou não na nossa vida. Então, todo aquele espírito que chegar para nós, nos impondo alguma situação, nos forçando a fazer alguma coisa, nós devemos, por este ensinamento de Kardec, pensar uma vez, pensar várias vezes, porque não é essa forma dos espíritos que realmente querem que a gente avance. Então, Kardec, nesse processo, vai codificar os espíritos. Isso é muito importante, porque ele mesmo apresenta-se como codificador nessa explicação aqui. Ele não inventou o Espiritismo, ele não escreveu o Espiritismo, ele coletou as informações que os Espíritos passavam, coordenou, ou seja, organizou e divulgou os ensinos. Por isso, ele usou o pseudônimo, para que as pessoas que tivessem exposição à informação espírita, que era completamente nova, completamente revolucionária, naquele contexto histórico que surgia e tão necessário, não confundissem e não achassem que aquilo era obra de um grande escritor, de um grande educador, de uma pessoa de ciência com grande renome, até porque não foi ele que escreveu. Então ele sempre teve essa preocupação. Ele é considerado codificador porque exatamente organizando, a partir da coleta e da coordenação dessas informações, ele criou um código, por assim dizer, porque palavras surgiram no próprio Espiritismo, é uma palavra nova, mas que está lá no Livro dos Espíritos, na primeira página, doutrina dos Espíritos, ou seja, quem transmitiu, quem trouxe, quem revelou essas informações foram os Espíritos. Então aí nós temos o Livro dos Espíritos, como nós dissemos, 1857, o Livro dos Espíritos ele tem 4 partes, e cada uma dessas partes foi depois detalhada. Surge em 1861 o Livro dos Médiuns,
Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese, os milagres e as condições. Então, cada uma dessas obras estão resumidas em cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos. Kardec também escreveu o Principiante Espírita e o livro que é o Espiritismo. E manteve a Revista Espírita, que é algo importantíssimo para a gente consultar. Nós vamos trabalhar para ter a edição completa da Revista Espírita aqui na casa, para que todos nós possamos consultar, mas isso está disponível se tivermos interesse corretamente, legalmente, acessando pela internet. E a Revista Espírita, Kardec diz que ele usou como um laboratório. Tem um detalhe interessante nessa biografia. Quando o Espiritismo realmente toma pulso, primeiro que a primeira edição do Livro dos Espíritos, talvez a gente não saiba, quem financiou e quem bancou ela foi o próprio Kardec. Porque o editor a quem ele foi procurado, que foi indicado a ele para editar, já tinha tido problemas com outras obras que disseram para ele que ia ser um sucesso de venda, e o cara se deu mal. Então, quando foi Kardec foi falar com ele, o cara simplesmente disse que não ia editar porque não acreditava no livro. Então, Kardec teve que usar o seu recurso para fazer a obra, e a obra foi um sucesso como a gente conhece. Mas a Revista Espírita, isso que nós queremos falar, ela foi editada durante 12 anos seguidos, de 1858 até 1869, quando Kardec desencarna, mensalmente, e era usada como laboratório. O que era o laboratório? Mensagens dos Espíritos, conceitos novos, ideias novas. Antes dele colocar nos livros, ele colocava ali para ter a reação das pessoas que se interessavam pelo assunto e a partir daí também refletir e colocar. Mas ele também usava para responder as cartas, era isso que nós queríamos dizer, que está nessa biografia. Ele tinha mais ou menos 500 cartas que ele não conseguia responder, a maneira de se comunicar ali. Então imagine alguém que tenha lido um livro dos Espíritos e achou interessante ou tinha uma dúvida. Como é que ele se comunicava com a Kardec? Por carta. Então chegou um ponto, que foi isso, mas também muito grande, que ele tinha mais ou menos 500 cartas para responder. E aí os Espíritos disseram para ele: olha, tu não vai conseguir responder isso. O teu trabalho é muito maior do que esse. Então, usa essa Revista Espírita para responder aquelas cartas que são recorrentes, ou seja, que buscam assuntos, que querem respostas sobre assuntos recorrentes, porque isso demonstra que existe interesse. E ele usou a revista também para isso. Bom, a gente queria finalizar trazendo aqui, como temos esse livro, é uma biografia bem completa de Kardec. E no seu prefácio, que é feito pelo Geraldo Campetti, sobrinho, que nesse momento aqui, acho que é de 2019, ele estava como vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele fala de Kardec algumas coisas que nós reputamos ser muito importantes. Competente profissional da educação formal dos homens, renomado professor de política Leon Rivel, abdicou, ou seja, deixou para trás, abandonou a sua reputação construída com brilhantismo nesta área, na área da educação, e assumiu no anonimato de um desconhecido pseudônimo a grandiosa responsabilidade pela materialização do Espiritismo na Terra. Realizou um gigantesco trabalho de solidariedade e tolerância, com o objetivo de promover a efetiva educação espiritual do ser humano, focado na plenitude de sua imortalidade.
Foram árduos e desafiadores anos que somam 15 anos de absoluta dedicação ao bem. Exatamente de 1855, quando ele inicia o seu contato com o Espiritismo, até 1869, quando ele desencarna trabalhando, sem outro objetivo senão intermediar a revelação da verdade e da consolação, que haveria de esclarecer e acolher os carentes de luz espiritual nos dois planos da vida, o físico e o extrafísico. Não obstante os inenarráveis enfrentamentos de toda a ordem material e espiritual, este notável missionário jamais abandonou as suas responsabilidades assumidas anteriormente na espiritualidade maior. Lembra que a gente citou lá o Emmanuel falando sobre isso no Caminho da Luz, as quais honrou com o auxílio invisível de sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, a doce Gabi, como carinhosamente ela chamava. Amélie Boudet merece que a gente, em algum momento, faça uma palestra, porque é realmente um espírito que foi decisivo, importantíssimo, com tantos outros que vieram junto com Kardec, que o antecederam e que depois o sucederam, Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion, fala de alguns, de outros, muitos outros, que ajudaram muito nesse processo. Mas Amélie Boudet, dito pelo próprio Kardec em vários momentos, ela tem uma contribuição importante, porque ela foi o apoio, ela foi o estímulo neste processo de 15 anos em que eles tiveram inúmeras dificuldades financeiras, como a gente lendo aqui vai ver, e não se abandonaram a tarefa. Ela estimulava ele, principalmente quando as críticas eram maiores, quando a reação da Igreja Católica contra aquilo que a doutrina espírita vinha fazer, o colocavam uma pressão psicológica, pressão material. Imagine alguém que tem dificuldade de sobreviver materialmente, com todo esse capital, com toda essa capacidade, com todo esse reconhecimento do meio que ele vivia, ele tinha essa dificuldade. Tinha a pressão social, pelas questões com a Igreja Católica, e ela sempre foi esse apoio. Mas ela não foi um apoio só enquanto Kardec estava encarnado. Quando Kardec desencarna, ela cumpriu um papel muito importante na consolidação daquele momento inicial da doutrina espírita. Tinha uma sociedade espírita de Paris, que eu esqueci de comentar, que ele funda também em 1858, que é considerado o primeiro centro espírita, a primeira sociedade espírita organizada no mundo, com reuniões, com a metodologia que hoje nós conhecemos bem. Ela teve um papel muito importante, porque quando Kardec desencarna, como sempre, as questões humanas, de vaidade, de orgulho, de diferenças que nós ainda estamos aprendendo a superar, puseram em risco a continuidade da doutrina espírita, que estava recém-nascendo. Ela se posicionou com muita firmeza e com muita condição de manter. Então, também devemos a esse espírito gratidão por essa conduta. E aí ele vai concluir aqui dizendo o seguinte: os princípios que constituem as leis naturais ou divinas foram consolidados em um corpo doutrinário, resgatando a pureza original da mensagem de Jesus e decodificando os seus ensinos para a compreensão geral. A iluminação individual e coletiva será obra do tempo, que tudo clareia. Porém, as bases fundamentais já foram enunciadas com as diretrizes estabelecidas desde a primeira edição do Livro dos Espíritos. E ele encerra dizendo: Allan Kardec decodificou o verdadeiro cristianismo,
resgatando da letra que mata o espírito que vivifica, de um texto fechado, o contexto esclarecedor, e da palavra simbólica, o significado profundo, facilitando a todos o acesso à verdade por intermédio da terceira revelação, que haverá de permanecer entre nós eternamente. Então, que a gente possa refletir, né? E a gente recomenda ler a biografia desse espírito, que quando a gente lê uma biografia que é real, né, de espíritos como este, né, que construíram, que legaram a todos nós a grandiosidade do que é a doutrina espírita, a gente percebe a misericórdia de Deus, a organização de Deus, porque tudo isso não é obra do acaso, tudo isso não é improvisado, isso tem o próprio Espírito que vai assumir uma missão dessas. Ele tem toda uma jornada evolutiva ao longo de inúmeras encarnações, que somente por isso lhe credenciam a ser o Espírito que foi convidado a essa tarefa, né, como ele sempre coloca. E que a gente possa fazer também com uma gratidão, uma atitude de gratidão a esse Espírito, aproveitarmos a doutrina espírita para nos tornarmos criaturas melhores, porque esse é o objetivo da doutrina espírita, não há outro, né? Sermos espíritos melhores. Então, a cada esforço, a cada dia de esforço que a gente faz isso, como estamos fazendo aqui agora, estudando, refletindo, analisando, é a forma de nós retribuirmos ao empenho, à dedicação, ao sacrifício que esse Espírito nos colocou. E lembramos também, para finalizar, que é muito importante, que a conduta que nós devemos ter no contato com os Espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, né, deve ser sempre esta, de análise, de ponderação, de não nos deixarmos levar por sinais exteriores e aparentes, de um nome, de uma forma de falar, mas buscando analisar e refletir o conteúdo do que aquele Espírito está nos trazendo, para que a gente evite problemas sérios de mistificação, de perturbação espiritual, que muitas vezes afetam a nós individualmente, mas também coletivamente nas instituições que a gente participa. Então vamos convidar todos para fazermos a nossa prece, recebermos o passe,